de Cristo, porque para mim é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aleluia. Tem sido complicado até ouvir pregação na rádio. Tem sido complicado você ouvir pregações nas redes sociais, porque sempre existe os caminhos que as pessoas indicam, e esses caminhos muitas vezes são direcionados por interesses diversos, seja por vontade humana, seja por vontade ou por força denominacional, seja por vieses teológicos, seja por crenças e por outras situações, e até por questões financeiras. Nós não sabemos dizer ao certo. A única coisa que a gente sabe é que o que dá vida é a palavra de Deus, pura e sem mistura. Então, abrir um texto bíblico, fazer uma leitura responsável, trazer a Bíblia à igreja, você acompanhar a leitura do pregador, é sadio para a sua vida, é bom para a sua vida espiritual em Deus. Nunca se recuse de ler, de acompanhar e de ver se o pregador, seja quem for, pastor Alex ou quem for, está ali dentro do texto, ou se ele está falando algo da Bíblia. É muito comum. E a Bíblia diz que os últimos dias seriam dias trabalhosos, porque os homens, eles seriam falsificadores da verdade. Como que alguém falsifica a verdade? Colocando no meio da verdade outras coisas. E aí você lê a Bíblia e acha que tudo é verdade. Mas e se ele inserir no meio um monte de coisa? Então a gente precisa de verdade. Esse texto é um dos textos que mais é carregado de uma teologia pura, genuína, no que diz respeito à salvação. Oh, glória! Por quê? Porque Paulo está falando primeiro de reconciliação, está falando de nova vida, e depois ele está falando de justiça de Deus. Então, se nós falarmos primeiro de reconciliação, o que é reconciliar? Duas pessoas brigaram. Duas pessoas são inimigas agora, porque elas discutiram, divergiram, e elas estão afastadas agora. Por exemplo, um casal que se separou ali. Um não quer nem ouvir, deletou o outro da rede social, e não quer nem saber, assim, a vida dele é dele, a vida dela é dela, e eles estão separados. Mas isso quer dizer que eles não podem voltar? Podem ou não podem? Podem. E de repente, algum amigo diz assim: vem cá, vamos jantar lá em casa. Aí ele convida ele e ela. Aí tá os dois à mesa agora, como amigo, não tem como dizer não. Os dois jantam, conversam, depois dali vão conversar sozinhos, e aí resolvem voltar ao casamento. O que houve ali? Uma reconciliação. Ou seja, aquilo que estava separado, rompido, dividido, afastado, voltou. Ligou de novo. Eu vou repetir. Ligou de novo. Estava quebrado e foi reconstruído. Muitas vezes a gente perde amizade com algumas pessoas por coisa boba, na verdade, um mal entendido, uma situação difícil. Aí de repente você encontra a pessoa, nada a ver, pelo amor, me perdoa. Oh, glória a Deus. Não dá aquela alegria? Dá ou não dá? É bom, amados, porque a gente sabe que no meio dessas separações existe muitas vezes o dedo de Satanás. O diabo vem para matar, roubar, destruir a família, destruir as amizades, destruir o casamento, às vezes destruir o relacionamento entre o pai e o filho e o pai. Aí as pessoas, quando elas estão brigadas, elas se separam. Foi isso que aconteceu com a humanidade. Deus era amigo do homem. Jardim do Éden. Vamos voltar lá. O Senhor tem todo o universo, e hoje a humanidade não tem ideia do tamanho do universo ainda hoje, mesmo com tantos telescópios e com tantas naves voando no universo. E o Senhor tinha todo o universo. Ele vinha na virada do dia, porque ele tinha um amigo na terra. Quem era? Adão. Todo dia.